Voltamos para nossa sessão 2 dessa sétima aula e esse assunto agora é muito legal também. A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos no contexto de pessoas que não são salvos. Nessa aula a gente vai dividir ela em duas partes. Na primeira a gente vai falar sobre dizeres que podem nos impedir de compartilhar Jesus. O que é isso? São às vezes formas de pensar, crenças que podem nos levar a achar ou pensar que nós não devemos ser diretos quando nós compartilhamos sobre Jesus e as boas novas do Evangelho. E a segunda, a gente vai mergulhar no texto de João 4 sobre um exemplo de como Jesus lidou, como ele se relacionou com uma pessoa que não era salva, como ele compartilhou as boas novas do Evangelho, uma lição vinda de Jesus. Os objetivos de aprendizado da nossa aula são: ao final dessa sessão você vai ser capaz de reconhecer formas que não são eficazes ou formas ineficazes de nós pensarmos, crenças ineficazes sobre o evangelismo, perdão. Você vai poder iniciar conversas, como você vai poder iniciar conversas com pessoas que não são salvas. Você vai saber se relacionar de forma natural e amorosa com pessoas que não são salvas. E você vai também ser encorajado a compartilhar o seu testemunho. E eu queria começar essa aula com um pensamento muito interessante, que é algo óbvio, que às vezes a gente não pensa no óbvio, né? A gente não reflete sobre o óbvio. Mas eu amo refletir sobre o óbvio. E vou falar um pouquinho óbvio. Pense nisso aqui comigo. Vamos lá. É muito simples e muito óbvio. Toda pessoa que conhece Jesus, por que ela conhece Jesus? Simplesmente porque alguém compartilhou de Jesus com ela. Não existe forma de nós conhecermos a Jesus se alguém não compartilhar de Jesus conosco. A gente vai ler esse versículo um pouquinho mais à frente, mas fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esse versículo é muito legal, um texto lá em Romanos, ele vai dizendo: e como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ele diz: conformosos são então os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quando a gente fala sobre compartilhar de Jesus, isso começa no fato de uma decisão intencional de alguém de compartilhar sobre Jesus, de compartilhar sobre o amor de Deus. Então a gente não pode achar que a verdade de Deus, a gente não pode achar que a boa nova do Evangelho, a gente não pode achar que Jesus é uma realidade a ser encontrada ou vivida sem que alguém compartilhe sobre a pessoa de Jesus. É como se Jesus é uma pessoa, a gente precisa apresentar a pessoa de Jesus, apresentar o nosso amigo Jesus aos outros. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre compartilhar Jesus é um objetivo de todos os cristãos. A gente hoje vai focar um pouquinho sobre o contexto do evangelismo, o contexto de nós evangelizarmos, né? E é claro que é algo muito específico a gente ter clareza, a gente vai falar sobre isso hoje na comunicação do Evangelho de Jesus, o que é o Evangelho de Jesus, como que a gente pode comunicar o Evangelho de Jesus com clareza, como a gente pode falar de Jesus, mas isso passa pelo fato inicial de que todos nós somos chamados a compartilhar Jesus. Compartilhar Jesus não é só para os pastores, não é só para os evangelistas, para aquelas pessoas que sabem que elas têm o dom do evangelismo. Não, compartilhar sobre o amor de Jesus, compartilhar sobre a pessoa de Jesus, compartilhar sobre o Evangelho, que são as boas notícias, ou tudo aquilo que vem com a boa notícia do reino de Deus, a boa notícia do Evangelho, as notícias boas, ou tudo é bom, né? Essa boa realidade que a gente compartilha. Quando a gente compartilha a realidade, a gente compartilha de notícias da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Essas são as boas notícias do Evangelho. Elas passam primeiro pela natureza do compartilhar. E eu queria focar agora numa emoção específica que é: você lembra quando você imagina quando você teve um bom momento na sua vida, sabe? Você teve uma promoção, você teve uma notícia boa que você recebeu, você sabe aquele momento especial que você fica animado. É interessante como é natural do nosso ser humano querer compartilhar isso. É natural a gente querer, como eu mencionei na sessão 1, nós fomos criados para relacionamentos. Então, nós compartilharmos isso
É muito natural, é inerente à natureza de nós como seres humanos, compartilhar algo que nós estamos entusiasmados, algo que nós estamos empolgados. E é nisso que eu quero passar para os nossos primeiros pontos, que existem formas de pensar, dizeres, crenças que podem, às vezes, nos impedir de compartilhar do evangelho de uma forma direta, de uma forma prática. E uma delas que é muito famosa eu não sei se você já ouviu essa frase que diz assim: nós podemos pregar o evangelho em todo o tempo, e se necessário, nós usemos palavras. Essa é uma frase que é atribuída a Francisco de Assis. E eu amo o contexto que essa frase dá. Pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras, porque ele mostra que nós podemos pregar o evangelho sem palavras, através do nosso amor, através do nosso respeito. Existem várias formas de nós demonstrarmos o evangelho em nossa vida. Ao mesmo tempo, isso é algo muito interessante, todas as vezes que a Bíblia menciona sobre a pregação do evangelho, ela inclui palavras. Não existe nenhum momento da Bíblia, quando ela fala sobre pregarmos o evangelho, que não esteja implícito o uso de palavras. Porque existem muitas pessoas que podem falar assim, vou dizer a forma como muitas pessoas usam essa frase. Elas dizem assim: não, eu posso pregar com a minha vida sem usar palavras. Você pode demonstrar o amor sem usar palavras, você pode demonstrar os frutos do evangelho, mas você não pode pregar o evangelho sem usar palavras, porque a pregação do evangelho, ela naturalmente implica em uma clareza de você comunicar o que é o evangelho. Você pode demonstrar o amor, mas você não pode pregar o evangelho sem usar palavras. Eu amo esse contexto, né? A Bíblia fala que nós somos salvos ao crermos, ok? Quando nós cremos, nós somos salvos. A salvação, ela é pela fé. Ninguém é salvo só ao olhar para a cruz. Por mais que a cruz ela possa gerar em nós todo o impacto que ela gera, ao nós nos constrangermos, ao nós pensarmos naquilo que Jesus sofreu, ao nós pensarmos no que Jesus enfrentou, a cruz, ela nos salva como nós cremos naquilo que Jesus fez ao derramar o seu sangue por nós. Quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos. Então, como é que a gente pode falar sobre a mensagem da salvação, pregar o evangelho, se a gente não usa palavras para explicar sobre a salvação? Então, a pregação, ela necessariamente passa pelo uso de palavras. Eu mencionei o texto de Romanos: como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Um outro ponto às vezes, uma forma de pensar, um dizer que é muito usado com relação a inibir a nossa pregação, né? Diz que o cristianismo tem tudo a ver com a tolerância. E agora que eu reparei que essa parte aqui, não sei o que ela está fazendo no slide, isso é do slide anterior, ela diz assim: o cristianismo tem tudo a ver com tolerância. Voltando para o nosso ponto. É óbvio que nós somos tolerantes como sendo cristãos. Agora, o fato de nós sermos tolerantes, nós respeitarmos as pessoas, isso não significa que isso nos inibe de pregar aquilo que nós cremos. Nós toleramos e respeitamos, ao mesmo tempo que nós, no momento certo, da forma correta, compartilhamos aquilo que nós cremos. Então, a tolerância, ela não pode ser uma inibição a compartilharmos a palavra de Deus. Algumas pessoas também, elas dizem assim: não, o evangelismo não é meu chamado, eu tenho outro ministério. A Bíblia fala sobre os 5 ministérios, a gente falou na aula
Na aula de teologia, a gente fala, no curso, na matéria, perdão, de teologia, o curso nosso é o Ministry School, mas na matéria de teologia, a gente foca um pouquinho sobre os 5 ministérios, e um deles é o evangelismo. Isso não significa porque você não tem o ministério do evangelismo, né? Ou o dom do serviço do evangelismo, que você não pode compartilhar do evangelho. Isso é um engano. Existem pessoas que têm um dom natural de compartilhar com clareza do evangelho. Isso é o ministério do evangelismo, mas isso não significa que todos nós cristãos, não temos o compromisso de compartilharmos o evangelho. Em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 a 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse chamado Jesus deu para todos nós como discípulos. Todos nós somos chamados a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Isso não é somente para alguns da igreja, isso não é somente para os pastores, não. Todos nós somos chamados a discipular outras pessoas. E discipular outras pessoas nada mais é do que compartilhar das boas novas, do que compartilhar da nossa jornada com Deus. E a gente agora vai focar numa pregação, que eu estou chamando de pregação porque são lições que a gente vira de Jesus. É uma pregação porque ela pode ser uma pregação, tá aí, se você quiser uma dica de uma pregação, de como pregar, esse é um exemplo incrível de uma pregação, e a gente vai falar nessas lições vindas de Jesus. Isso pode ser, inclusive, usado para a gente aplicar, no contexto de como que eu compartilho de Jesus, como que eu falo de Jesus para alguém. E é muito interessante porque esse contexto que a gente vai ler, e o que a gente está falando, né, desse contexto dessa sessão 2, é especialmente como nós nos relacionamos, como nós falamos sobre o Evangelho de Jesus para contexto de pessoas que não são salvas, que não são na igreja, que às vezes não têm um relacionamento com Jesus, ou ouviram falar de Jesus. Isso é uma outra coisa. A gente às vezes confunde pessoas terem ouvido falar sobre Jesus, que é muito difícil na nossa cultura alguém não ter ouvido falar sobre a pessoa de Jesus, com alguém entender o que é um relacionamento pessoal, íntimo e verdadeiro com Jesus, que é o que se trata a nossa caminhada cristã. Então, nós vamos falar sobre lições vindas de um encontro que Jesus teve com uma mulher, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que está lá no livro de João, no capítulo 4. E a gente vai aprender 4 lições vindas do encontro de Jesus com essa mulher. Essa mulher era uma mulher samaritana. Jesus, então, encontra com uma mulher que não compartilha, que entendia um pouquinho do contexto, mas tinha costumes diferentes, tinha certas culturas específicas diferentes e, principalmente, aquela mulher não cria no que Jesus cria. Isso é muito interessante. Porque Jesus, ele dá um exemplo para nós, nesse encontro com essa mulher, de como que a gente pode pregar o evangelho, como a gente pode pregar, nada mais melhor do que a gente aprender como pregar o evangelho com o próprio Jesus Cristo, como ele se relaciona com essa mulher. E a partir daí, ele prega sobre aquilo que ele cria para aquela mulher é impactada e tem um encontro com a graça de Deus. Vamos falar então sobre 4 lições que nós aprendemos com Jesus no encontro de José com a mulher samaritana e que a gente pode conhecer o coração do nosso Deus para as pessoas. E a gente pode, a partir daí, entender, aprender como que nós podemos compartilhar do evangelho com as pessoas, ou compartilhar do nosso Deus com as pessoas. E a primeira lição é que o nosso Deus, ele é um Deus que fala. É interessante quando a gente olha para o relacionamento de Jesus com aquela mulher. Eu não queria ler para a gente não perder tanto tempo na leitura, depois você pode ler. Eu vou só pontuar aqui o que aconteceu no encontro de Jesus com aquela mulher. Jesus ele desenvolve uma conversa. Eu vou começar pontuando o seguinte, nessa conversa. Como que começou a conversa de Jesus com essa mulher? Jesus estava indo de um lugar para o outro,
E a Bíblia fala que era necessário ele passar por Samaria, não uma necessidade geográfica, que Jesus não precisava geograficamente passar por Samaria, mas ele precisava ter um encontro com aquela mulher. Porque se Jesus botasse no Google Maps lá, de onde ele precisava ir para o outro, ele não passava por onde ele foi. Jesus foi uma daquelas pessoas, se você é essa pessoa que nem eu, que eu sigo o caminho, eu acho que por aqui vai ser mais rápido. O GPS pode estar mandando você ir para um lugar, você vai para o outro porque você acha que vai mais rápido. E Jesus fez isso, mas porque ele precisava ter um encontro com aquela mulher. E a gente vê que Jesus fala assim para aquela mulher, me dá algo de beber. Jesus encontrou algo comum com aquela mulher, que era a necessidade dele, ele estava com sede, com aquela mulher ter ido naquele poço, que era algo que ela também tinha uma necessidade, ela foi procurar água. E Jesus, ele nessa conversa que ele fala, ele começa a conversa com ela, ele pede água para a mulher responde, por que você está me pedindo água se você é judeu e a gente não devia estar nem conversando com o outro? Mas aí Jesus começa a ter uma conversa com ele, em determinado momento Jesus fala assim, a mulher pergunta, quando o Messias vier, ele vai vir explicar para nós. Aí olha que Jesus fala, eu sou o Messias. Eu amo que Jesus, ele não somente na conversa que ele teve com aquela mulher, ele ficou no assunto, naquele vínculo de interesse, mas Jesus foi direto ao ponto e pregou, eu sou o Messias. Existe um Messias, existe um Salvador da humanidade e eu sou essa pessoa. Jesus foi direto usar palavras específicas que revelavam quem ele era. Então, o evangelho, ele envolve também palavras e não somente ações. O evangelho, ele envolve ações e palavras, não é uma coisa nem a outra. Não existe evangelho não existe evangelho com palavras sem ações, como não existe também evangelho com ações e sem palavras. Duas coisas, elas andam juntos, e foi isso que a gente viu quando Jesus conversou com aquela mulher. Ele falou assim, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. É interessante como Jesus, ele foi compelido a falar. Jesus, na conversa daquela mulher, ele foi compelido a mudar o assunto da água para a salvação. E foi porque Jesus mudou o assunto da água para a salvação que aquela mulher teve uma experiência de salvação e que aquela mulher foi salva. Jesus tinha todas as razões, eu amo isso, essa ideia, olha isso, Jesus tinha todas as razões para evitar ter uma conversa de salvação com aquela mulher. Ele não tinha que geograficamente passar por aquele lugar. Ele, por ser uma cultura que vivia em hostilidade, os judeus viviam hostilidade, com os samaritanos. Jesus podia muito bem dar desculpa. A gente não se dá bem. Tanto que a desculpa da mulher a falar com Jesus, a mulher apresenta uma resistência relacional. Ela fala, por que você está falando comigo se a gente não deveria estar tendo essa conversa? Eu amo a sinceridade dessa mulher, uma mulher extremamente honesta. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o que significava Jesus encontrar com aquela mulher, existiam, leis dos judeus que eles, por exemplo, eles não deveriam se associar com pessoas ou com mulheres, que estivessem tendo fluxo de sangue, né? E olha só, os judeus eles não se relacionavam com mulheres nesse contexto, e porque isso considerava, a característica, isso tornava eles impuros. Então, existia um distanciamento. Os samaritanos, para os judeus, eram pessoas consideradas constantemente impuras. Então, se o judeu se relacionasse, falasse, interagisse com o samaritano, consequentemente, ele naturalmente era considerado impuro. Então, Jesus, ele quebrou várias barreiras para desenvolver aquela conversa com aquela mulher. Então, Jesus, ele simplesmente, ele não evitou, ele foi compelido a falar do evangelho, ele foi compelido a falar da graça de Deus. Jesus investiu tempo para falar, para ter uma conversa com aquela mulher. Aquela mulher foi estratégica no Jesus. Quando a gente lê que Jesus precisava passar por Samaria, porque Jesus precisava investir tempo naquela mulher. Jesus precisava investir tempo na salvação daquela mulher. Algo muito interessante quando a gente fala sobre
um Deus que fala, né? Essa característica de Jesus ter tido aquela conversa específica sobre salvação é que Jesus, ele começou a conversa no interesse comum que eles tinham, que era a água, mas a partir daí ele foi direto no que Deus queria falar com aquela mulher. Jesus, ele foi direto no que o pai dele falava, na realidade do pai dele, que é a história da salvação, né? Qual é a história do nosso pai para as pessoas ao nosso redor? É a história da salvação. O que o nosso pai quer que nós falemos para pessoas ao nosso redor? Além dos nossos interesses comuns, a história da salvação, a história de que o nosso Deus é um Deus que salva, a história que o nosso Deus é um Deus que fala. E o segundo ponto que a gente pode, lições vindas de Jesus no encontro com essa mulher, sobre como a gente pode compartilhar da salvação com pessoas que não cristãs, é que o nosso Deus é um Deus que resgata. Eu amo que, quando a gente olha para o relacionamento dos judeus com os samaritanos, Jesus resgatou um grupo de pessoas inteiro, que eram os samaritanos. É como se fosse, a gente pode entender quase, dentro de um contexto, quase como uma nação separada. Era um contexto de comunidade muito forte, com seus próprios costumes. Jesus resgatou uma comunidade inteira. Jesus, através da conversa com aquela mulher, ele mostrou que Deus podia fazer com todos os samaritanos. Jesus, ele foi muito intencional em compartilhar o evangelho da graça de Deus. Eu amo que na conversa de Jesus com aquela mulher, eu realmente quero te encorajar a mergulhar nesse texto depois de Jesus com aquela mulher. E você vê como Jesus foi muito intencional em salvar aquela mulher. Aquela mulher é uma mulher que vivia numa vida completamente, talvez, vamos colocar, deixa eu escolher uma palavra aqui, não recomendável, vamos colocar assim. Ela já estava no quinto marido e aquele homem que ela estava morando não era legitimamente o marido dela. Então, aquela mulher tinha muita coisa para mudar no comportamento dela. A gente pode aprender dessa história, desse engajamento de Jesus com ela. Mas Jesus não focou no comportamento dela. Jesus ofereceu para ela a água viva. Jesus ofereceu salvação para aquela mulher antes dela mudar o comportamento dela. Então, o evangelho diz respeito à salvação e não somente apenas a mudança ou alteração de comportamento, e não somente a coisas que precisam ser transformadas na nossa vida. A nossa salvação, agora eu vou falar o que vai botar aqui um monte de pulga atrás da sua orelha. A nossa salvação, ela vem antes da nossa alteração de comportamento. Porque o nosso Deus é um Deus que resgata. Jesus resgatou aquela mulher antes dela mudar o comportamento dela. A gente pode focar muitas coisas. Aquela mulher, depois que ela foi salva, que ela tem um encontro com Jesus, ela resgata todos os seus amigos. A segunda coisa é que, mesmo aquela mulher estando naquela condição, Jesus viu o potencial naquela mulher. Jesus viu naquela mulher uma mulher adoradora. Antes dela mudar o seu comportamento, olha que lindo, Jesus ofereceu água viva para aquela mulher e falou: eis chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus viu o potencial daquela mulher. Jesus não ignorou o pecado daquela mulher, porque ele falou: olha, você já teve 5 maridos, o que você está hoje não é seu marido. Existe algo na sua vida que você precisa lidar. Jesus não ignorou o pecado daquela mulher. Jesus falou: existe algo na sua vida que você precisa confrontar, mas Jesus não deixou que o pecado daquela mulher impedisse aquilo que ele tinha para aquela mulher. Eu amo que Jesus, ele não condenou o pecado daquela mulher. Jesus não ignorou o pecado daquela mulher e nem condenou aquela mulher. Jesus não falou: por causa do seu pecado, agora você não pode ter a vida. Pelo contrário, Jesus falou: existe uma água que eu posso te dar, que é uma água que é eterna, que é uma água viva. Quem beber dessa água do seu interior, vão fluir rios de águas vivas. Jesus falou: é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus não falou assim: não, porque você é uma samaritana, você não sabe como deve adorar, você não bebe da água da vida. Pelo contrário, ele ofereceu àquela mulher a água da vida. Jesus salvou aquela mulher, ele não condenou aquela mulher
pelo que ela estava vivendo, pela forma como ela estava vivendo ou pelo comportamento dela. E eu queria ir para o nosso terceiro ponto. O nosso Deus é um Deus que dá vida. O Evangelho é sobre uma relação, um relacionamento com o Deus vivo. É como Jesus falou para aquela mulher. O Evangelho diz é sobre uma água que vai fluir do seu interior. Não é somente sobre mudança do comportamento. Jesus, quando aquela mulher tinha justificativas para ela não se relacionar com ele, para ela não conversar com ele, Jesus deu justificativas pelas quais ela poderia ter um relacionamento com ele. O Evangelho é um Evangelho onde Jesus ofereceu um presente de graça. Jesus falou, se você quiser eu posso te dar uma água que é uma água viva, que vai fluir eternamente. Jesus não cobrou, Jesus não negociou. Jesus falou, se você quiser, se você me pedisse, eu te daria. Jesus, ele facilitou, ele falou, basta você querer. A graça, ela é um presente. A vida que Deus tem para nós, a vida que Deus nos dá, é um presente da graça de Deus. O nosso Deus, Jesus, ele se revelou, o nosso Deus que dá vida, ele se revela para as pessoas, ele falou para aquela mulher, quem ele era, ele demonstrou quem ele era, ele abriu o coração e se revelou para ela a um nível pessoal. Interessante que aquela mulher, ela chega para Jesus e fala assim, olha, a minha religião, ela diz assim, né? Os samaritanos, eles dizem que é assim que deve adorar a Deus, mas os judeus dizem que a gente tem que adorar a Deus no outro monte. O que você tem a dizer sobre isso? Jesus falou, aí Jesus vem e fala para ela, não é sobre religião, não é sobre onde você deve adorar a Deus. Jesus falou, é chegado o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu sou o Messias. Aquele que fala com você é aquele que haveria de vir. Jesus se auto-revelou para aquela mulher. Então, o nosso Deus é um Deus que dá vida, é um Deus que se auto-revela para nós, como Jesus se revelou para aquela mulher. O nosso Deus é um Deus que empodera. Jesus, ele falou, olha, se você beber dessa água, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, ele empodera aquela mulher. O nosso Deus é um Deus que envia, e eu queria terminar com esse quarto ponto. O nosso Deus, ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que resgata. O nosso Deus é um Deus que dá vida e o nosso Deus é um Deus que envia. O Evangelho não é sobre receber, mas é sobre dar. Eu amo que Jesus, na conversa com aquela mulher, ele pediu algo. Ele começou pedindo água para ela, mas ele queria dar água para aquela mulher. Essa é a realidade, essa é a verdade. E é disso que se trata o Evangelho. Não é sobre receber, mas sobre dar. O Evangelho é sobre a gente compartilhar a vida, oferecer a vida, a graça de Deus. Jesus esperava que aquela mulher colocasse ele em primeiro lugar. A gente vê isso de várias formas. Jesus centralizou a conversa. Eu sou o Messias, aquele que fala com você. Isso não é sobre onde você deve adorar. Isso é sobre o seu relacionamento comigo. E é interessante, sabe o que acontece com aquela mulher? Aquela mulher, ela larga o pote dela, que ela foi lá buscar água, ela larga o jarro dela e ela vai compartilhar, ela corre para compartilhar para as pessoas, para o ciclo de relacionamento dela. O que tinha acontecido com ela, a conversa que ela tinha tido com Jesus. E eu amo essa imagem do Evangelho na nossa vida. Aquela mulher foi para aquele lugar com um balde de água, que era o que ela usava para pegar água. Mas aquilo que era prioridade para ela antes, depois que ela tem um encontro com Jesus, não se torna prioridade mais. Ela deixa aquele balde, ela corre para ir compartilhar e falar sobre o encontro que ela tinha com Jesus. E ela compartilha com uma cidade inteira, se torna um testemunho vivo. Eu amo que Jesus inspirou aquela mulher a contar a história dela, porque ela conta o que tinha acontecido com ela. Ela não tentou falar sobre coisas que ela não sabia, que ela não tinha conhecido. Ela falou, gente, foi isso que aconteceu comigo. Quando a gente fala sobre compartilhar o Evangelho de Jesus com pessoas que não são salvas, isso se trata de a gente compartilhar a nossa história. Isso não se trata de você, talvez, querer compartilhar de uma forma diferente ou de um outro jeito. Não, isso se trata sobre você compartilhar a sua história. E o último ponto é que Jesus a motivou a trazer as pessoas
para ele, né? Jesus inspirou aquela mulher, o encontro de Jesus com aquela mulher inspirou ela a compartilhar, a ir pregar o evangelho para outras pessoas. E é assim que é a nossa vida. Na nossa jornada com Deus, nosso relacionamento com Jesus, nós somos chamados para compartilhar do evangelho de Jesus através das nossas palavras, através também das nossas ações. Nós somos chamados para ser sal e luz nessa terra. Muito bom muito obrigado pelo seu tempo, muito bom a gente estar juntos e que Deus te abençoe.